Olá, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai apresentar para vocês o panorama do direito do consumidor no sistema brasileiro. A gente vai iniciar pelo Sistema Constitucional de Proteção ao Direito do Consumidor, de proteção ao consumidor, perdão, e depois a gente adentra ao CDC e ao Direito do Consumidor como ramo autônomo, ok? Essa disciplina, Direito do Consumidor, pessoal, é uma disciplina importantíssima. Das disposições do CDC a gente aplica, inclusive, para outras disciplinas, ok? Principalmente quando a gente for falar de direito de tutelas coletivas, lá dentro do CDC. Então, para que a gente estude o CDC, a gente precisa relembrar um pouquinho de como está a aplicação dentro do pós-positivismo, dentro do neoconstitucionalismo, tá? O que é isso, pessoal? O CDC, ele é de 1990, ok? O Código de Defesa do Consumidor, e ele é uma das legislações mais modernas, além da data, ela é uma das legislações mais modernas em seu conteúdo. O CDC, ele é muito elogiado pela modernidade, pela amplitude e por trazer no seu bojo, por exemplo, o diálogo das fontes. O CDC, ele não foi criado à toa. Pelo contrário, o CDC ele foi criado porque a Constituição de 88 mandou que ele fosse criado, ok? Dentro da Constituição Federal, a gente tem várias diretrizes em relação ao direito do consumidor. A primeira delas, a gente vai ler já, é a que está lá no ADCT, que são os Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 48, com uma ordem do Constituinte originário, para que o Congresso Nacional editasse uma norma de proteção ao consumidor. A ideia de proteger o consumidor já era uma ideia latente dentro da sociedade, já havia a percepção de que o consumidor ele precisava ser protegido. E por que o consumidor precisava ser protegido? Porque há a necessidade de um código de defesa do consumidor específico para essa relação jurídica de consumo. Não à toa, o código que rege as relações de consumo se chama Código de Defesa, que é a Lei 8.078, que vai ser nosso instrumento de estudo. O Código de Defesa do Consumidor, ele visa exatamente proteger o consumidor dentro das relações de consumo, que são relações desequilibradas. Durante todo o estudo de direito do consumidor, vocês vão perceber que a relação de consumo e todas as diretrizes, todas as regras legislativas em relação ao direito do consumidor, elas são pensadas para proteger o consumidor de modo a equilibrar essa relação. Não há como defendermos, por exemplo, que o consumidor ele está em igualdade de força com os fornecedores de bens, produtos, serviços. Nós sabemos que não está. Não tem como o consumidor lutar, discutir, debater de igual para igual com um banco, por exemplo. É por isso que o CDC ele nasce com essa ideia, com essa intenção de equilibrar as relações de consumo. Partirmos, então, do pressuposto de que o consumidor ele é vulnerável. E o que é ser vulnerável? Quer dizer que o consumidor ele é frágil e ele tem uma série de fraquezas em relação aos fornecedores. Ele está à mercê dos fornecedores dentro das relações de consumo. Então, quando a gente pensa no sistema constitucional de proteção às relações de consumo, o consumidor ele aparece mais de uma vez na Constituição. Primeiro, ele aparece no artigo 5º, inciso 32, e a gente sabe que o artigo 5º ele é um artigo que cuida de direitos e garantias fundamentais. Ele é um artigo que traz cláusulas pétreas. E lá nesse inciso 32 do artigo 5º, o Constituinte diz o Estado é um direito fundamental do cidadão ser protegido enquanto consumidor. E a Constituição utiliza a palavra, pessoal, proteção, porque a ideia é exatamente essa. A ideia da Constituição é, para garantir a dignidade da pessoa humana, para garantir que um cidadão tenha sua dignidade garantida como consumidor, nós precisamos proteger esse polo da relação. E aí, a Constituição vai, em outras oportunidades, também se referir ao consumo. Quando, por exemplo, lá no artigo 170 da Constituição, o Constituinte vai falar da ordem econômica, vai dizer, por exemplo, que o nosso sistema econômico é pautado, sim, pela livre iniciativa. No entanto, essa livre iniciativa tem, por obrigação, respeitar o consumidor, respeitar as regras de proteção ao consumidor. Então, para que a livre iniciativa ela possa ser, de fato, exercida, os fornecedores de produtos e serviços, eles têm por obrigação que observar as regras de proteção ao consumidor. E, por meio do CDC, com essa ordem constitucional, o que o legislador fez? Pegou a ideia da Constituição, e aí a gente tem sempre que se lembrar, se a proteção do consumidor está lá no artigo 5º, se ela é considerada um direito fundamental, ela é uma norma de ordem pública. A gente vai ver que lá no artigo 1º do CDC, lá no seu início, o legislador deixa bem claro, o CDC é uma norma de ordem pública. E o que é ser uma norma de ordem pública? Quer dizer que ela não admite renúncia, quer dizer que ela não admite flexibilização. Então, pessoal, quando a gente estiver estudando direito do consumidor, estou falando aqui toda essa introdução constitucional, para que vocês não esqueçam, nós vamos resolver alguns exercícios aqui ao final da aula, e nós vamos perceber que isso é muito cobrado. Os examinadores, eles querem muito saber se você tem a noção de que o consumidor, ele tem uma proteção constitucional. Se o CDC, ele é uma norma de ordem pública, ok? Eu trouxe aqui um material para vocês. E aí eu começo aí, logo no nosso primeiro slide aqui que eu trouxe para vocês, eu trago exatamente essas ideias constitucionais, esses dispositivos constitucionais que se referem ao consumidor. Pegando todo esse gancho da Constituição, o legislador, ele monta dentro do CDC o que a gente chama de Política Nacional de Proteção ao Consumidor. Pessoal, não é apenas uma lei, o CDC ele não é apenas um código que protege o consumidor. Ele traz uma Política Nacional de Proteção às relações de consumo. Nós vamos perceber que nós temos proteção ao consumidor nas esferas legislativas, administrativas, executivas, na sociedade civil, porque o próprio CDC dá legitimidade às associações de proteção ao consumidor, ok? Então vamos acompanhar aqui comigo, pessoal, a leitura da Constituição, ok? Olha só o que diz a Constituição aqui no ADCT, artigo 48. Vai falar assim, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará um CDC, um Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, aqui tá na Constituição de 88, a gente sabe que o CDC, ele é a lei número 8.078 de 1990, ok? O legislador não obedeceu exatamente esses 120 dias, mas não tem problema, tá? O que a gente tem que lembrar para as nossas provas é que desde o início a Constituição é que mandou que fosse elaborado um Código de Defesa do Consumidor, ok? Lá no artigo 5º, inciso 32, como eu falei para vocês, traz a ideia de que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Pessoal, o Estado tem que promover a defesa do consumidor, tá? Nós veremos
que não só o CDC protege o consumidor, mas o próprio Estado, dentro dessa Política Nacional das Relações de Consumo, tem a obrigação de cumprir alguns papéis, como garantir assistência jurídica gratuita àqueles consumidores que sejam hipossuficientes, garantir acesso à defensoria pública e especializada, ok? Fortalecer os PROCONs, nós veremos que os PROCONs são autarquias estaduais e eles, apesar de estarem, né, vinculados ao Estado, eles têm uma autonomia para fazer e realizar, exercer essa proteção ao consumidor, ok? O artigo 170, pessoal, já eu volto nos outros dois, ele vai falar assim, tudo aqui da Constituição, tá? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aqui no inciso 5º, pessoal, a gente percebe que a defesa do consumidor é um princípio da ordem econômica. Isso tem uma importância gigantesca, porque é por meio desse princípio que a gente pode justificar, por exemplo, algumas medidas de regulação, de prazos maiores, ok? Então não se esqueçam disso. Nós veremos que isso cai tanto lá nas provas de direito constitucional, como aqui nas provas de direito consumidor, beleza? Voltando aqui, pessoal, eu coloquei o artigo 24 da Constituição pra gente lembrar quem que pode legislar em relação ao direito do consumidor. Olha o que diz o artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao DF, legislar concorrentemente, ok, pessoal? Essa competência para legislar sobre direito do consumidor é uma competência concorrente, tá? E aí lá no inciso 8º do artigo 24 vem essa previsão. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então aqui, ó, pessoal, essa competência para legislar sobre consumidor, sobre regras de proteção ao consumidor, ela é uma competência concorrente, ok? Então nós vamos ter normas estaduais, municipais também em relação a essa relação jurídica de consumo. Nós temos, por exemplo, regras de estacionamento, em geral são regras estaduais ou municipais, ok? Então, é possível, porque essa legislação, constitucionalmente, ela é concorrente, beleza? E aí, no artigo 150, que vai falar dos tributos, lá no parágrafo 5º, traz uma informação importante também. Tudo aqui, gente, dentro da Constituição. Reparem como que o Constituinte se preocupou em repetir várias vezes a necessidade de se proteger o consumidor, tá? E aí, olha o que diz o parágrafo 5º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Pessoal, esse parágrafo 5º do artigo 50, a gente vai trabalhar melhor ainda o princípio e o direito à informação, mas só pra gente já adiantar, é um direito do consumidor e um direito constitucionalmente assegurado que o consumidor saiba qual é a carga tributária que está incidindo sobre as mercadorias e serviços que ele consome. Esse direito à informação, ele é um direito também muito importante dentro do direito do consumidor. Ele é um princípio, né, o princípio da informação, um princípio amplamente protegido dentro do CDC. O consumidor, ele tem direito de acesso claro às informações tributárias que incidem ali em relação àquele produto ou serviço que ele está adquirindo, beleza? Vamos começar aqui agora, pessoal, a falar e a entrar dentro do CDC. Eu trouxe essa introdução constitucional, porque ela é cobrada em provas, e pra gente nunca esquecer que o CDC, ele é pensado pelo Constituinte originário, o CDC, ele é criado porque o Constituinte mandou que fosse criado, e a proteção, a defesa do consumidor, ela é um direito fundamental. Por que eu tô batendo tanto nessa tecla, pessoal? Porque às vezes o candidato, a gente vai fazer uma prova um pouco desavisado, e erra umas questões muito bobas, porque o examinador te faz ali um peguinha, por exemplo, te levando ao erro, tentando dizer o seguinte, olha, tendo em vista o princípio da igualdade, a lei não pode defender o consumidor, porque ali estaria desigualando os polos da relação jurídica. Não, pelo contrário. Para garantir a igualdade, é exatamente para garantir a isonomia, garantir a igualdade, que eu determino que o Estado vai proteger e defender o consumidor. Porque o consumidor, ele precisa ser protegido e defendido para que ele consiga litigar, para que ele consiga contratar de uma maneira mais livre e igualitária com os fornecedores. Pessoal, as relações de consumo, e aqui quando a gente fala do direito do consumidor, é muito fácil trazer exemplo, porque todo mundo é consumidor. É impossível viver na sociedade de hoje e não consumir nada. Nós vamos ver que você pode ser um consumidor sem nem comprar, um consumidor equiparado. Ser consumidor é uma condição do mundo capitalista, é uma condição da nossa sociedade. Todos nós somos consumidores. E qual é o grande problema que pode surgir nessa relação? Os contratos de consumo, eles são adesivos. Ou alguém aqui, quando vai fazer um empréstimo bancário, por exemplo, pode pedir para tirar uma determinada cláusula do contrato. Chega lá e fala, não, essa cláusula aqui eu não quero. Não tem como, os contratos são de adesão na maioria das vezes. Contrato adesão, que a gente também chama de contrato formulário. O que é um contrato formulário, pessoal? É um contrato que vem pronto, só com os espaços ali pra gente preencher o formulário com os nossos dados. O consumidor, ele não tem um conhecimento técnico, ele não tem nem a possibilidade de debater as cláusulas contratuais na maioria das vezes nas relações de consumo. Nós vamos comprar algo numa loja, nós nem contrato assinamos. Nós simplesmente compramos, pagamos por aquela mercadoria e torcemos para dar tudo certo. Não tem como você sentar, por exemplo, quando você vai a uma loja comprar um produto corriqueiro. Vamos supor que você vai comprar ali no supermercado. Você não tem como fazer um contrato, você não debate, você não tem como fazer valer a sua vontade em cada cláusula. Então é por isso que o consumidor precisa ser protegido. Porque todo mundo, por exemplo, na grande maioria das vezes, precisa de uma conta bancária. Se o consumidor não for protegido, todos os bancos começam a colocar uma cláusula abusiva e você é obrigado a aceitar. Porque para viver em sociedade, você obrigatoriamente, provavelmente vai precisar de uma conta bancária, por exemplo. Então o Constituinte, ele parte da ideia de que a relação de consumo é uma relação desigual. E para isso o consumidor precisa ser protegido. Beleza? O artigo 1º do CDC, que a gente vai ler já, ele tem uma alta incidência em provas e algumas pessoas erram isso porque se esquecem de ler o artigo 1º. Às vezes não dão bola para os primeiros artigos das legislações, mas no CDC esse é um artigo importantíssimo, pessoal. Olha o que diz o artigo 1º do CDC. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. Pessoal, lembrem-se sempre, proteção e defesa, tá? De ordem pública e interesse pessoal. Guardem, pessoal, essa expressão, porque ela cai muito em prova, tá? Perguntando se o CDC é uma norma de ordem pública e interesse social. É sim. Lá no seu artigo 1º já vem especificada essa ideia de que o CDC ele é uma norma de ordem pública e interesse social, beleza? E aí, olha só, o próprio CDC traz os artigos da Constituição, alguns deles que a gente já citou aqui. O inciso 5º e inciso 32, que vai falar que o Estado tem que garantir a defesa do consumidor. O artigo 170, inciso 5º, que vai falar que o
A proteção ao consumidor é um princípio da ordem econômica, e aqui ele se refere ao artigo 48 da ADCT, para deixar bem claro, nós estamos fazendo esse código que a Constituição mandou, que o Constituinte originário mandou, que em 120 dias a contar da promulgação da Constituição de 88, nós promulgássemos um Código de Defesa do Consumidor. Beleza? E o Código de Defesa do Consumidor, pessoal, ele é muito elogiado no mundo inteiro. Ele é uma norma modelo, tá? Nós podemos nos orgulhar do CDC. Inclusive, o CDC, ele, digamos, teve uma sorte, porque ele foi elaborado num momento político muito favorável, recém promulgada a Constituição de 88, um país recém-redemocratizado. Então, os ânimos estavam muito favoráveis para que uma legislação protetiva e tão moderna conseguisse ser aprovada. Tanto é que, dentro do CDC, por exemplo, criaram um sistema de tutelas coletivas que a gente aplica para todos os ramos do direito, tá? Nós aprendemos esse sistema de tutelas coletivas em direito do consumidor, porque ele está dentro do CDC, ele é utilizado para as relações de consumo, mas nós utilizamos para todos os ramos do direito, ok? Foi uma legislação que conseguiu, de fato, cumprir o seu papel de proteger o consumidor, sendo, inclusive, elogiada no mundo todo. E ela é muito elogiada, o CDC, essa legislação, é muito elogiada, porque ela conseguiu captar o ânimo do direito da época e incorporar no texto, por exemplo, a regra do diálogo das fontes. Pessoal, diálogo das fontes é um tema, é uma teoria da hermenêutica jurídica, tá? O que é hermenêutica jurídica, pessoal? Hermenêutica jurídica é ciência da interpretação. São mecanismos científicos para que você possa interpretar o direito. E o CDC, ele surge em uma época que o pluralismo jurídico, o que é pluralismo jurídico? Ele surge nessa época em que o direito, ele é plural, em que começa-se a defender que eu não tenho uma norma específica para cada caso concreto. Pelo contrário, eu tenho que fazer com que as fontes do direito consigam dialogar para que eu consiga atingir o fim da norma constitucional, sempre visando a Constituição, pessoal. A ideia da teoria do diálogo das fontes é que eu consiga sempre aplicar, aprimorar a hermenêutica, aplicar e conciliar as fontes do direito para que eu consiga garantir o princípio, o fundamento, o objetivo fundamental, que é a dignidade da pessoa humana, ok? Eu gosto muito de uma analogia que o professor Tartucci, tá? Um professor de Direito Civil, também é professor de Direito do Consumidor, ele traz nos seus livros. Ele desenha um sistema solar e ele coloca a Constituição como se fosse o Sol. E ao redor da Constituição, em órbita, você tem vários planetas. E ele desenha isso no seu livro e explica o seguinte, olha, o diálogo das fontes é o seguinte, a Constituição é o Sol, que está irradiando o seu poder para todas as normas jurídicas. E essas normas jurídicas que são fontes do direito, ok? Elas estão em órbita em torno dessa Constituição. Quando o aplicador do direito ele vai aplicar uma norma jurídica, ele tem que fazer com que as fontes conversem, tanto entre si quanto com a Constituição. É por isso que nós estamos num sistema que a gente tem controle de constitucionalidade difuso. O juiz pode dizer, olha, eu não vou aplicar essa lei infraconstitucional, porque eu considero que ela afronta o que a Constituição está dizendo. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque o artigo 7º do CDC, ele é a primeira legislação brasileira que traz a ideia do diálogo das fontes para o seu texto. É por isso que o diálogo das fontes, ele é tão debatido dentro do CDC. E ele é muito aplicado para as relações de consumo. Eu estou falando isso para vocês porque, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, corriqueiro. Um idoso, ok? Tem um problema com o plano de saúde, ok? Um senhor de 70 anos vai fazer um exame, o plano de saúde nega a cobertura para aquele exame e ele vai para a justiça reclamar aquela negativa, pedir para que o juiz condene o plano de saúde a realizar o procedimento, indenizá-lo moralmente, se for o caso. Quando a gente está diante de uma situação dessa, se a gente pensar com uma cabeça anterior à ideia do diálogo das fontes, a gente vai procurar a legislação mais especial. Só que nesse caso, nós temos lei específica para plano de saúde, nós temos Estatuto do Idoso e nós temos CDC. O que eu quero falar? O que eu quero mostrar para vocês? Diante de uma determinada situação, diante de um caso concreto, eu posso ter mais de uma legislação para aplicar. Eu posso ter mais de uma lei específica naquele caso concreto. E aí, o que o juiz, o que o advogado, o que o operador do direito tem que fazer? Ele tem que pensar o seguinte, olha, para que eu garanta a proteção desse consumidor, porque ele é um consumidor de um serviço que é o plano de saúde. Mas ele também é idoso, ele também tem uma proteção além do CDC. E ele está diante de um contrato específico, que é o contrato de plano de saúde, que tem uma legislação específica, que tem uma agência nacional da saúde que regula. O que o diálogo das fontes vai dizer? Você não vai aplicar, nesse caso, a lei mais específica ao caso concreto, que a ideia que a gente tinha anteriormente, essa teoria do diálogo das fontes, começasse a ser aplicada aqui no direito brasileiro. Não. A gente vai aplicar a norma que consiga proteger o consumidor. A gente vai fazer com que as normas dialoguem. A gente vai fazer com que todas essas legislações específicas que são possíveis de serem aplicadas ao caso concreto, elas conversem, e, à luz da Constituição, elas consigam ser aplicadas. E no determinado caso concreto, eu posso aplicar CDC e Estatuto do Idoso e a legislação específica dos planos de saúde. Estou colocando esse E aqui, enfatizando, para vocês perceberem que, nesse caso concreto, eu posso aplicar mais de uma legislação específica. Eu não tenho mais aquele critério restrito da especificidade, ok? Olha só o que diz o artigo 7º do CDC, pessoal. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária. Então, eu posso ter leis do plano de saúde, Estatuto do Idoso, sem problema nenhum. Não é porque eu estou diante de uma relação de consumo que eu vou excluir a proteção do idoso que está ali presente no Estatuto do Idoso. Pelo contrário, eu vou unir as fontes, vou fazer elas conversarem para criar uma norma, uma regra específica para aquele caso concreto, ok? Então, eu vou aplicar convenções, tratados dos quais o Brasil seja signatário, legislação interna ordinário, regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes. Aqui, pessoal, a gente tem diversas, tá? Em regra, são portarias, tá? Principalmente do Ministério da Justiça. Então, eu posso, por exemplo, aplicar uma portaria em detrimento ali de uma lei, se essa portaria estiver atendendo à ordem constitucional, ok? Bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Pessoal, o CDC, ele também é muito importante, porque nós hoje já sabemos que princípio é norma jurídica, que princípio tem um valor de norma, não mais apenas um valor de critério de
de desempate de regras, de aplicação da norma, de interpretação. Se nós formos ler a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga LIC, nós vamos ver que os princípios aparecem lá como um critério para ser aplicado no caso de uma lacuna legal, ok? Como critério de interpretação. Isso foi ultrapassado pela ciência do pós-positivismo, pela filosofia do pós-positivismo, que hoje impera dentro do nosso sistema jurídico. Qual é a ideia? Princípio também é norma jurídica. E dentro do CDC surge essa ideia. O CDC traz a ideia de que o princípio também é norma jurídica. Isso é uma inovação muito importante. É por isso que o artigo 7º é recorrentemente cobrado em provas, porque ele estampa o princípio, a teoria do diálogo das fontes dentro de uma lei, ok? E esse artigo 7º é utilizado, inclusive, em outros ramos do direito, pessoal. Beleza? A gente vai dar uma pausa aqui. Finalizamos aqui a apresentação desse diálogo das fontes, ok? Leiam, pessoal, voltem na Constituição, no artigo 1º e 7º do CDC, tá? Sempre que a gente vai introduzir o estudo do direito do consumidor, eu peço que vocês leiam, ok? Artigo 5º, inciso 32 da Constituição, artigo 170, inciso 5º da Constituição e artigos 1º e 7º do CDC. No material que tá pra vocês, a gente tem esses artigos, a gente também manda um PDF que tem material complementar, beleza? Então tá ok, pessoal. Qualquer dúvida, não deixem de mandar, ok? Que a gente responde e fiquem tranquilos.